Olá pessoal, eu sou o Pedro, on the road, e uma vez tive uma ideia. Fiz uma viagem aqui há tempos, fui de Portugal a Singapura sem voar, ida e volta. Foram 50 mil quilómetros por terra, uma viagem repleta de histórias. Umas boas, outras más, mas quase todas, se não todas, inesquecíveis. Pelo menos até aquela altura em que eu começar a ter Alzheimer daqui a uns anos, mas até lá está tudo bem. E é por isso também que estamos agora a gravar, que é para depois eu conseguir lembrar-me das coisas. Depois dessa viagem na Ásia, fiz outra de Portugal à África do Sul, bicicleta. E reparei que estas histórias todas que eu tenho, também muita gente as tem. E achei que era boa ideia abrir um espaço onde as pessoas pudessem vir e partilhar as suas histórias, as suas vivências. Uma ou duas histórias. E hoje tenho aqui o Tiago, o meu amigo meu, que se vai apresentar. Obrigado pelo convite, Pedro. Mas olha, se soubesse não tinha vindo. Primeiro estás suspensório, estou habituado. Segundo, tu és psicólogo, estou sentado num sofá aqui ao pé de ti, que era uma coisa que quando nos sentámos aí nas nossas conversas, nos passeios, nos bares do bairro Alto, havia menos pressão. Aqui tenho sempre aquela ideia que me vais analisar e tal. Se calhar já comecei. Obrigado. Noto aí alguma insegurança, Tiago? Não estou inseguro. Insegurança em relação a estar frente a um psicólogo? Não, estou preparado para falar daquilo que nós costumamos falar sempre, aquilo que é o tema dominante das nossas conversas, que são as viagens, e fico muito contente por teres esta rúbrica aqui, porque acho que vais ter aqui gente muito, muito interessante e vai ser um sucesso. A começar contigo. Então, conta-nos antes de nos contares a tua história, falas um bocadinho assim do contexto, o que é que te levou a fazê-la, o que é que tinhas feito antes? Bem, quando não fui só eu que fiz a viagem, fiz com um repórter de imagens, João Fontes, e com um fotojornalista, João Henriques. Somos amigos há muito tempo, e esta viagem, que é um périplo pelo Médio Oriente e pelo Magreb, na altura da Primavera Árabe, com o mote de descobrir como se faz uma revolução e qual o impacto que aquelas revoluções iam ter naquela zona do mundo. Esta ideia vem no seguimento de outra que tínhamos feito 2 anos antes, que tinha sido descer o continente africano, de Lisboa até a África do Sul, a caminho do Mundial de Futebol, tendo o campeonato, tendo o futebol como pretexto para chegar a outras histórias que nos interessavam mais, porque como o futebol é tão transversal, acaba por tocar em temas da economia, da sociedade, dos direitos humanos, e era com esse gancho que nós queríamos lá chegar. Ficámos tão entusiasmados com essa viagem que depois encetámos aí a Estrada da Revolução em 2012, e claro que as dificuldades afiguravam-se muito maiores do que no primeiro, porque os 9 países que nós tínhamos no plano que tencionávamos cruzar, estavam todos eles a sofrer um momento de convulsão sociopolítica. E a Síria estava lá no meio e era quase incontornável. Estávamos em 2012, a guerra, as manifestações, portanto a revolução tinha começado em março de 2011, e naquela altura as pessoas estavam a começar a pegar em armas, e portanto discutiu-se entre nós se tínhamos condições de incluir a Síria no plano. Discutiu-se antes de partirem ou houve situações que mudaram o meio? Foi desde o início, porque já se temia que fosse o país que ia passar por mais dificuldades, o país em que o regime ia colocar mais pressão sobre os manifestantes, e então nós desde o início discutimos se íamos à Síria ou não. Portanto, desde o início que essa foi uma das principais discussões, se entrávamos ou não na Síria. E dividiu-nos bastante em várias ocasiões. Que uns diziam tipo, bora, e eu dizia tipo, acho que não. Tínhamos de ver, não sabíamos como é que íamos entrar, porque o regime de Bashar al-Assad não estava a emitir vistos para ninguém, muito menos para repórteres. Nós 3 tínhamos carteira de jornalistas e sabíamos que por essa via não podíamos entrar, portanto teríamos sempre de entrar de uma forma clandestina. E a entrada de forma clandestina... Mas tu, enquanto jornalista, tu não és obrigado a pedir um visto enquanto jornalista, suponho. Não, mas para entrar no país precisas nem que seja de um visto de turismo. Esses também não estavam a ser emitidos. Sim. Não estavam a deixar entrar estrangeiros no país, porque o que estava a acontecer era o início de uma guerra civil e, portanto, quanto menos testemunhas do estrangeiro estivessem no país, melhor para o regime, porque podia cometer as atrocidades que quisesse sem ver provas e sem haver observadores. E então começámos ainda cá
ainda em Lisboa, a preparar a entrada clandestina, mas de uma maneira um pouco ingênua, porque nenhum de nós os três tínhamos essa preparação, era a primeira vez que o íamos fazer. Há muitos jornalistas no mundo que o fazem de uma maneira... Não podia dizer tipo a Lonely Planet, como entrar num país clandestino. Não há esse tipo de informação, portanto a única forma é ir através de contactos de amigos e tentar perceber se são fiáveis ou não, para depois arriscar, porque é sempre um risco. Claro. Não conheço as pessoas à partida. E então, como é que isto se deu? Nós conseguimos o contacto de um líder salafista na Alemanha, que nunca quis falar connosco ao telefone, foi sempre por e-mail. Mas tipo, não foram ao Google meter líder salafista? Não, ele tinha sido entrevistado por um jornalista amigo nosso que trabalha na ZDF, que é um canal alemão, e disse ao jornalista alemão que tinha possibilidade de o meter na Síria. Esse nosso amigo Dara não tinha possibilidade de ir à Síria, portanto passou-nos esse contacto e nós começámos a comunicar com ele por e-mail. Ele deu-nos por sua vez, nunca quis nem Skype, nem mostrar a cara, nem sequer telefone. Desculpa, era este porque pronto, eu li o teu livro, como Sim. sabes, e gostei bastante. Era este o Homem-Sombra? Não, o Homem-Sombra era um agente dos desculpa. serviços. Era um agente dos serviços de informação portugueses no Líbano. Ok, mas já lá chegamos. Então, Sim. Okay. Neste caso, ele passou-nos um contacto, deu-nos um número de telefone, basicamente, na fronteira da Turquia com a Síria, em Antáquia, que é uma cidade era muito bonita. E quando nós chegássemos a Antáquia, devíamos contactar esta pessoa, que tinha um nome bastante invulgar, Mohamed. e devíamos depois combinar com ele como entrar na Síria. E foi o que fizemos. Não lhe ligámos antes, seguimos as instruções e ligámos só quando chegámos a Antáquia, à fronteira, à cidade fronteiriça. Ele já vos esperava, suponho, ou não? Não, Okay. não nos esperava minimamente. E lembro-me, esse episódio foi engraçado, porque nós, como fazíamos as viagens sempre com um orçamento muito baixo, fomos para o hotel mais podre de Antáquia, que tinha prostituição e não sei o que, era uma coisa assim mesmo muito, muito podre. E quando combinámos, para não cair em descrédito dos jornalistas internacionais que vieram à Antáquia, não combinámos no nosso hotel, combinámos num hotel 3 estrelas lá no meio da cidade, e combinámos 1 hora, não é? E fomos para lá os três para a porta, e passou bastante tempo da hora combinada, e de repente foi assim um momento bastante cinematográfico. Passou um tipo com um ar muito de revolucionário cubano, assim com um cachecol, com calças de fazenda. E quando passou, estava ao telefone, ou a fingir que estava ao telefone, quando passou, olhou de esgalho e ficou assim um bocado na dúvida e de repente fez um sinal com a cabeça para dentro de um carro. E entrámos nesse carro ainda sem saber bem quem era, né? E levaram-nos para uma sala de refeições de um outro hotel, em que estava um terceiro tipo, que era o tipo que fazia entrar jornalistas estrangeiros na Síria. Ok. E que nos deu assim uma lavagem de 1 hora para não irmos. Ou seja, toda a missão dele naquela hora foi de desmotivar a entrar na Ou de Síria. testar a vossa motivação, se Ou calhar. de testar a nossa motivação. Se calhar ele não queria levar testar gajos. a nossa, exato, testar a nossa capacidade de resistência e a vontade. Mas o que é que ele dizia? Vocês vão morrer. Exatamente, vocês têm de estar preparados. Isto pode correr mal, é um risco real vocês perderem a vida. Mas o que é que sentes nesse momento? Tipo, quando sentes que alguém está a dizer que tu podes perder a vida... Eu acho que isso Achas que depende- ele não está a bater cor, provavelmente? Realmente vocês vão entrar num Sim, país... eu acho que ele está a ser honesto. Também, mas lá está, também não te bate tanto porque ele não está a dizer nada que tu não tivesses pensado antes. Exato, é. E depois também depende da pessoa, porque mesmo pessoas que tenham pensado antes, se calhar reagem de uma maneira diferente quando ouvem de uma terceira pessoa e outras não. Sim. E nós éramos 3 e houve essa diferença também de reação, não é? Lembro-me que o João Henriques ficou muito mais... O fotógrafo, não é? Sim, ficou sempre muito mais tenso com isso do que eu e o João, e é normal, ou seja, são só maneiras diferentes de lidar com a situação. Não nos deram data para entrar, disseram-nos que naquela altura não dava porque o rio em que tinha que ser feita a travessia tinha inundado e portanto não se conseguia fazer a viagem como eles costumavam fazer. E tínhamos que ficar à espera de uma altura viável, mas sem qualquer expectativa.
Então ficámos, não sei, quase uma semana em Antáquia, sem saber nada, ou seja, nem lhes podíamos ligar, ou quando ligávamos despachávamos, até que houve um dia que nos ligaram e disseram que tínhamos 3 horas para reunir com eles e entrar. Foi falso alarme, fomos a correr, ligaram-nos a dizer que não havia condições, que o rio tinha inundado outra vez, tinha chovido a noite anterior, que não dava. Mais 1 ou 2 dias. E quando nos deram... Mas não chegaram tipo a questionar, se calhar não vai dar. Sim, claro, já estávamos a planear sair dali, porque aquilo obedecia a um percurso, não é? Sim. E a Síria estava lá no meio, e então tínhamos que arranjar um plano B para evitar a Síria. E já aquilo estava por dias, nós estávamos para nos ir embora quando nos ligaram, e aí foi mesmo, tem de ser já. Temos agora esta janela de oportunidade, vamos entrar à meia-noite, isto era fim de tarde, e nós nem estávamos naquela espelunca onde estávamos a dormir. E foi engraçado também porque fomos a correr e como não podíamos levar nada, eles disseram, vocês não podem levar nada, só as câmaras. Nem roupa, nem escova de nada. Nem dinheiro. Mas porquê? Para facilitar? Para agilizar? Ou... Eram as regras, tu sometes às regras. Claro, não questionas. Então fomos ao hotel, pusemos tudo nas malas. E eu lembro-me do recepcionista ficar assim como assustado. Nós deixámos tudo na recepção e ele perguntou, mas quando é que vem buscar isso? Não sabemos. Isto vai ficar aí. Nós vamos, e até lhes demos uma desculpa para não dizer que íamos entrar na Síria, não é? Porque estas coisas não podes, não sabes a quem é que o gajo está ligado, e hipóteses de rapto e não sei o quê. Dissemos que íamos para outra cidade turca, já não me lembro qual é que era, para Mersin, não assim uma coisa, e que as malas chegavam ali que nós não sabíamos quando é que as íamos buscar. E pronto, e arrancámos com eles, no carro deles, ainda foram 1 hora e tal até mesmo à linha de fronteira, sempre por caminho de mato, né? E chegámos lá por volta da, não sei se seria umas 11 ou assim uma coisa, para receber o briefing do que é que ia acontecer. Ainda me lembro que era assim numas traseiras de uma casa meio abandonada, nos deram essa informação. E tínhamos até ao rio. Essa era a parte que foi uma das partes que me deu mais medo, porque até ao rio havia assim uma parte pantanosa que era bastante aberta e havia patrulhas da polícia turca sempre a passar por aquela zona que te prendiam numa tentativa de entrar num país sem autorização, não é? sem visto. E então dali daquela casa onde estávamos a receber o briefing até ao leito do rio tínhamos que correr, porque se o carro passasse, não é? Via-nos claramente. Sim. Então tivemos de sair dali disparados e aquilo, eu lembro-me que perdi logo os ténis. Na lama. Assim, aliás, o único que não perdeu os ténis foi o João Henriques, que tinha umas botas propícias para aquilo. Eu e o Fontes ficámos logo sem os ténis. E não há grande tempo para tipo, pessoal, esperem aí. E não me lembro que a primeira vez ainda fui lá para tentar arrancar aquilo da lama. Estava mesmo enterrado, não deu. Pessoal, vamos caçar a entrada neste país ilegal. Sim, e é claro que no meio disto, como não podia deixar de ser, lá veio o carro da polícia turca, quando nós ainda estávamos a atravessar aquela várzea e tivemos que nos baixar, pronto, aquela coisa, o carro passou, não nos viu. E quando chegámos percebemos que íamos atravessar num barquinho que para cá trazia os feridos, a guerra já tinha começado. Feridos sírios que iam ser tratados à Turquia? Exato. Ok. Feridos graves. E a Turquia aceitava assim, tipo, pessoal? Não, isto tudo era clandestino. Portanto, eles a partir do momento que entrassem na Turquia, a Turquia aceitava. Pois, era isso que eu queria dizer, sim, ok. Mas a passar não, ou seja, claro, se eles fossem apanhados, provavelmente iam ser interceptados, não é? Principalmente os traficantes, ou se calhar até tratavam o ferido, mas quem os fazia passar... Não era muito bem tratado. Não. E chegaram 2 feridos, e nesse mesmo barco, portanto, na ida... Entrámos nós, um tipo que levava revólveres, não era metralhadoras, não era aquelas eram revólveres. Uma manta assim com revólveres lá dentro e medicamentos. Mas revólveres de tráfico ou para eles? Para a guerra. Okay. Era o início da guerra, ou seja, estavam a tentar apanhar as armas que existissem na Turquia. Claramente estavam mal armados. E fomos aí, porque também havia ajuda, havia medicamentos, roupa e não sei o que para quem precisava, também foi tudo nesse barquinho. Um grande momento foi o barqueiro
aquilo não era bem um rio, era um pântano, não é? Ok. Eu remava no meio de árvores despidas que estavam no meio da água. E então era um ambiente e uma paisagem bastante forte. Breu. Sim, Ok. já estava quarto minguando. E tudo se aproximava das trevas, porque é aquela coisa, árvores sem uma folha, a sair de dentro da água, não é? Yeah. E tu a navegares no meio das árvores para chegar à Síria. E o momento forte era que nós estávamos tensos, não é, no barco, estávamos com o exército da Síria Livre, o Free Syrian Army, Yeah. que foram os primeiros rebeldes seculares, apoiados pelos Estados Unidos, pela coligação internacional, e que supostamente queriam uma revolução para uma passagem democrática, e que era passado no Ocidente como os bons da fita, não é? E na verdade, depois do que surgiu na Síria, eles foram realmente a melhor oposição, pelo menos a oposição mais moderada que apareceu no país. E o barqueiro, enquanto passava por este cenário, nós estávamos tensos, ele cantava músicas em árabe. Uau. E isso foi... Banda sonora ideal Sim. para um cenário. Mas as músicas incrível. não eram tristes, percebes? O que era um grande contraste Sim, com aquilo sim, que estavas a viver. Quando chegámos ao outro lado, estava Mas dá um bocado de bandeira estar a cantar quando estás a tentar entrar clandestino. Sim, mas não estava a cantar aos altos berros. Ok. Assim, baixinho. Exato. Mas ele deve fazer aquilo tantas vezes para ele. Já. Vai nos jornalistas estrangeiros, está-se bem. Aquilo era um barco de carreira, não é? Não havia grande Fritos para um problema. lado, jornalistas para o outro, Exato. armas de vez em para um lado quando. e tal. E depois do outro lado fomos recebidos por um pelotão do Free Syrian Army, da oposição a Bashar, já aí bem armados todos com as suas AKs, e levaram-nos para o primeiro refúgio onde estava essa primeira unidade de revolucionários, que tinham muito coração e estavam muito pouco preparados para uma guerra civil, o que fazia aquilo, por um lado, fazia-te sentir uma grande empatia por eles, porque vias que eles queriam mesmo dar alguma coisa. Por outro, parecia assim um episódio de Monty Python, porque vias mesmo que eram miúdos, né? De 20, 21, 22 Mas assim anos. dessa empatia também não pensavas, esses gajos se calhar não são as melhores pessoas para manterem não. vivo. Sim, claro, não, isso. Eles estavam a testar armas lá no pântano, por exemplo, os revólveres chegaram e pá, disparar para o ar. Sim. Uma coisa que ali não devias fazer, porque estás a chamar a atenção, claramente. E não te inspiravam grande confiança a esse nível, mas eram super hospitaleiros, ou seja, chegámos àquela casinha que era 4 paredes de cimento, prepararam-nos humos, tinham ovos cozidos, nós chegámos cheios de lama, começaram logo a tentar-nos trocar a roupa, havia coisas que não tinham. Pijaminha. Pijaminha. Sim, coisas que tinham para lá, as calças deles. Nós entrámos sem dinheiro, não te esqueças disso. Então tudo o que nós tínhamos na Síria eram dádivas deles. Mas vocês pagaram antes? Sim, Ok. pagámos 200 euros. Cada um. Sim, para entrar. Era só para tu veres, eles disseram que tinham entrado com a BBC e que a BBC tinha pago 1500. Mas a BBC se calhar estava no hotel de 4 estrelas antes. Sim, exatamente. E que foi o valor mínimo que eles aceitaram para nos pôr lá. Sim, epá, eu nunca tive em situação nenhuma desse género, mas já tive em situações em que alguém tem que fazer algo que não é necessariamente legal. Sim. E geralmente é bem mais do que Sim, do não. que isso. Aliás, nós quando lhes dissemos que só podíamos pagar isto, eles quase nos disseram que não valia a pena levar-nos para lá. Mas depois foram bem fixes e aceitaram isso. E enquanto estivemos lá, tu pedias qualquer coisa e eles davam-te. Ou Mas seja, para eles, tipo, se calhar, não sei, corrige-me se eu estiver errado. Mas... Claro, ali estás como repórter, estás numa situação tramada, porque tu estás nas mãos de gajos que te estão a proteger. Por outro lado, são gajos que têm interesse político. Pois, E querem passar uma mensagem. A grande dificuldade para um jornalista ali é filtrar a informação que te dão e tentares desprender-te daquela redoma em que te metem para ires ver outras coisas e falares com outras pessoas. O que não sempre é fácil, porque eles querem-te sempre junto a eles. Yeah. Com o argumento de quererem proteger, mas tu não sabes se é só isso ou se te querem filtrar a informação.
Então tens sempre ali uma certa. Tens sempre ali um bocado de jogo de cintura para tentares. Obviamente não te perdes, porque dependes deles, portanto não perdes a confiança com eles, mas por outro lado soltares-te para poderes fazer trabalho independente. E é complicado, mas consegue-se. Sim, sim. Faz lembrar um bocado às vezes quando estás num país qualquer e alguém te pega pela mão na Índia e tu, vou com este gajo ou não? E ele diz que é o melhor preço que existe, mas depois tu vais querer perguntar o preço ao gajo que está ao lado e dizes, não, esse gajo é mentiroso. Faz lembrar um bocado isso, mas apesar de ser completamente diferente. Ali havia uma coisa que nos salvaguardava e deixava a consciência um bocado tranquila, é que era evidente que o regime estava a violar os direitos humanos, estava a matar gente em manifestações e estava a massacrar pessoas inocentes que muitas delas nem tinham qualquer ideal político, percebes? E este grupo com que nós estávamos basicamente era uma semente da revolução, eram pessoas como eu e tu que durante 40 anos levaram com a dinastia Assad, que tinham amigos presos, que tinham assassinado um tio e que portanto aproveitaram esta oportunidade para se rebelar contra o regime, percebes? Era uma coisa muito pura. Naquela zona onde nós andámos, que é a zona, por acaso, a zona onde andámos vai ser o palco da última batalha da guerra da Síria, que é Idlib, vai começar agora, nas próximas semanas. Tu não vias naquela zona uma presença radical muito forte. Havia, obviamente, alguns membros ligados a células islamistas, mas era uma minoria. Ou seja, passado 2 anos, isto foi em 2012, passado 2 anos, aquela já era uma zona dominada pelo Estado Islâmico. Portanto, tu vês que as coisas muito rapidamente mudam de figura. Incrível. Olha, eu obviamente estava para mais 45.000 horas, mas em vez dessas 45.000 horas está aqui o livro do Tiago, A Estrada da Revolução. Podem comprar em apedromoreira.com/metamorfose. Tem lá esta história, a sua conclusão é muito mais. Tiago, obrigado por teres vindo. Obrigado, Pedro. Já agora deixei o repto pessoal aí em casa que também tenha as suas próprias histórias, ou conheça o Manel das Ortigas, que uma vez foi à Espanha e conheceu o rei, ou seja o que for. Pá, por favor, enviem-nos mensagens. Podem enviar mensagem através da minha página, Pedro on the Road, no Facebook. E até daqui a uma semana.